Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o Procurador do Estado, Yuri Queiroz. Como a inteligência artificial interfere na formação do eleitor na era digital? Gostos, medos e hábitos. Vamos falar da coleta destes e outros sentimentos para a formação de estratégias eleitorais. A inteligência artificial é aliada ou adversária da democracia? Ainda, as redes sociais precisam ser regulamentadas? Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Yuri Rufino Queiroz é advogado. O entrevistado é mestre em Direito, assim como procurador do Estado. E é com Yuri Queiroz que converso no programa de hoje. Doutor Yuri, uma satisfação tê-lo aqui conosco no programa Política na TV Otimista. Muito obrigado pelo convite aceito. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo, Erivaldo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, uma satisfação podermos ter esse diálogo e contribuir de alguma forma para esse assunto que eu acho que é um assunto do momento, né? Ótimo. A gente aqui, antes de iniciar a gravação, falava um pouco mais do seu currículo, um pouco mais do que eu acabei de ler aqui na entrada do programa. O senhor é mestre em Direito em Solução de Conflitos, é isso? Exatamente. Eu sou... E também é mestrando. Isso. Eu sou especialista em Direito Processual, mestre em Direito e Soluções de Conflito pela Universidade de Fortaleza e hoje doutorando no IDP de Brasília em Direito Constitucional. Além de procurador do Estado já há 16 anos. Muito bem. Então, se confirma aquela tese, né, de que ninguém melhor do que a própria pessoa para explicar o próprio currículo, né? Ô, doutor Yuri, de onde veio esse interesse por essa área tão fascinante que é essa inteligência artificial, que é o momento, o debate, né, que domina o mundo, conectada aí com a área jurídica? Olha, Erivaldo, hoje, o papel do jurista, acredito eu, todos nós temos esse papel na sociedade, é de tentar contribuir de alguma forma para o que a sociedade vem a enfrentar. E hoje, acredito eu, que na era digital, o tema inteligência artificial e o impacto que a inteligência artificial tem na sociedade é a questão a ser resolvida. Eu acho que é o embate que nós temos hoje. Hoje, o mundo... usamos até a expressão, né, que você está inserido no mundo virtual, ou você é ponto com, ou você é ponto fora. E aí, então, hoje estamos cada vez mais inseridos e a inteligência artificial ela vai impactar diretamente no nosso dia a dia, já tem impactado e impactará cada vez mais também na seara política, inclusive no que tange às instituições democráticas. Entendi. E isso mexe um pouco naquele... vamos chamar de paradigma, de axioma da área jurídica, de que o direito existe em reboque dos fatos, a reboque dos fatos. Isso, de alguma forma, atualiza esse conceito, né? Olha, a sua posição é espetacular, porque é justamente isso que estamos vivendo. É justamente isso que estamos vivendo. De que forma o direito vai reagir ao fenômeno da inteligência artificial. De que forma o direito... Primeiro, se ele vai reagir, quando e como reagir, de forma também a garantir os demais princípios fundamentais do cidadão. Olhem para frente, não só no retrovisor, né? Não, até porque o nosso retrovisor sobre o tema, ele encontra um corte muito profundo. A era digital, a era da inteligência artificial é um marco divisor na vida da humanidade. E muito mais acelerado, né? Com certeza. Se antes nós tínhamos como fonte de pesquisa os nossos estudos acadêmicos ou do cotidiano, se antes tínhamos os diálogos entre nós, né, pessoas, e a TV, a imprensa impressa, essas fontes de pesquisas elas eram limitadas pelo tempo. Então você ligava a televisão, assistia determinado jornal, depois desligava e ia para a vida. Ou no arquivo de jornal e pegava um recorte de, às vezes, 10, 15 anos atrás. Né? Lia, aprendia, era aquela referência, fazia né? aquele convencimento, aquele seu juízo sobre o fato e desligava. A inteligência artificial, através dos smartphones, redes sociais, você está conectado praticamente 24 horas. Nós estamos aqui conversando
os nossos celulares estão ali ligados. Quando terminarmos aqui, ou qualquer momento, ou até mesmo o nosso espectador está conectado à rede social, sofrendo influência direta, é onipresente e ininterruptamente. Exatamente. Ainda em relação a essa questão mais macro, né, do direito e a informação, o Estado ele acaba puxando para si um pouco dessa responsabilidade. O senhor é procurador do Estado, qual é a reflexão que o senhor tira sobre isso? Olha, eu tenho o posicionamento que cabe sim ao Estado tutelar, cabe sim ao Estado estar atento às situações que ocorrem também no mundo dos dados. Por quê? Porque se você se colocar, eu sou contra a regulamentação, sou contra o Estado adentrar demais, né, a essa área. Tudo bem, é um direito seu pensar dessa forma, mas quando algum familiar seu for vítima de uma deepfake, que é um vídeo totalmente falso, criado por uma inteligência artificial, e você for vítima dessa situação, será que ainda assim você não vai desejar socorro de alguém, socorro do Estado? Entendi. É interessante que a gente analise os problemas quando eles estão longe, mas também quando eles podem vir para perto. Quando você for vítima de uma situação de extorsão, de qualquer coisa de ruim mesmo à sua família, você não vai pedir socorro a alguém, você não vai querer que o Estado te ajude. Essa é uma reflexão que nós vamos ter que fazer também na internet. E aí passa pela discussão de regular ou não e até que ponto essa regulação vai ser interessante. Exatamente, até porque um parênteses aqui quase é que a deepfake, assim como a dark web, se atua ali sob o manto da obscuridade, certamente é porque não é algo que, por exemplo, reforce boas condutas. Pelo contrário, né, tem servido para destruir reputações, né? Com certeza. Eu já antecipando um pouco a minha conclusão, a inteligência artificial, tenho ela como maravilhosa, tenho ela como propiciadora de avanços tecnológicos para nós, para o nosso cotidiano imenso. Basta ter como exemplo a medicina. O quanto de avanço nós vamos ter na área da saúde com a inteligência artificial. A inteligência artificial é sim uma grande ferramenta para nós. Agora, o mau uso da inteligência artificial é que vai trazer os malefícios, os abusos dos instrumentos poderosos que ela permite de intervenção na vida privada. Entendi. Se me permite o trocadilho, como que isso que o senhor acaba de falar se conecta com o mundo político e eleitoral? Erivaldo, ela se conecta por completo. No mundo político, nós temos, especialmente no Brasil hoje, que a gente vive uma polarização muito forte, mas essa polarização ela é observada desde o nível nacional, ao estadual, aos municípios, em todo local da política você tem o que? A briga adversarial, que chega a ser até de inimizade, de uma situação muito forte. Então, tudo que possa ser usado para trazer vantagem nessa disputa, eu acredito que vai ser. Então, a inteligência artificial ela pode muito bem ser utilizada para aumentar a popularidade de um determinado candidato, assim como denegrir a imagem de outro. Então, no embate político, a inteligência artificial ela traz poderosas ferramentas para até moldar o resultado final de uma eleição antes mesmo dela começar. Inclusive, em anos ímpares, né, como é o caso aqui de 2025, a gente comentava que aquela sensação de que a disputa eleitoral só acontece próximo ali da campanha, isso meio que está ficando para trás. Hoje, praticamente não há período sem essa disputa de ideias, né? Exatamente. Nós temos o fenômeno da reeleição, que já foi implementado há bastante tempo, né? Já não faz pouco tempo assim. E uma das características do nosso país, com eleições a cada 2 anos, é que nós estamos sempre fomentando esse tipo de alianças e prevendo como essas alianças vão continuar vigentes ou não. E a administração pública agora com as reeleições, elas têm essa
proximidade bastante com a atual gestão e o que vai acontecer na próxima eleição. Então, essa sistemática de eleições repentinas com adversários e alianças deixam essa situação de plena vigência. E nós temos também os períodos eleitorais. Terminamos uma campanha, no Brasil já se é pré-campanha. Já se é pré-campanha da próxima eleição. E os embates eleitorais, eles ocorrem antes mesmo da eleição, quando são ventilados quem serão os candidatos. Ali já há um embate, ali já há um embate. Nós temos convenções partidárias que só serão no futuro, ali próximo às eleições já. Mas há escolhas dos pré-candidatos e os posicionamentos desses pré-candidatos, como eles vão se portar para terem as condições materiais e políticas de serem de fato escolhidos como nomes fortes. Há todo um embate, há o que se chama também popularmente de fritura de um determinado nome. Né? A internet, ela permite o que também se chama de cancelamento. Se você tem uma estrutura organizada de propagação de informações no mundo virtual, você consegue, não estou dizendo que isso aconteça, mas é possível divulgar informações sobre determinado candidato que levem a um cancelamento daquela imagem como futuro ou concorrente a uma disputa eleitoral. Então, já no período da pré-campanha, já no posicionamento desses candidatos, é possível sim, através das redes sociais, impulsionamento de conteúdos, através de propagação de compartilhamentos por computadores, né, por programas de computadores, ciborgues, que comumente chamam de bots, né? Você consegue massificar informações, que essas informações, por mais que depois se combata, não se consegue voltar ao estado anterior. Na verdade, a informação, depois que ela é divulgada, e principalmente de forma onipresente na internet, muito dificilmente você vai conseguir regredir ao estado anterior da eleição. Certo. Doutor Yuri, eu lhe ouvindo aqui atentamente e lembrando, por exemplo, que quando éramos analógicos, determinado político, enfim, uma figura pública, tinha lá estampado no jornal, a manchete do dia era uma acusação contra aquele político, aquele personagem. Quando vinha ali toda a novela superada, ele era considerado inocente, sei lá, em alguns casos, e aí vinha uma nota de jornal pequena ali, escondida na edição, né? Os políticos sempre repetem essa situação. Eu estou dizendo tudo isso para chegar no seguinte ponto. Nós não estamos vivendo basicamente algo semelhante, apenas de forma acelerada ou talvez de uma escala maior, mas a lógica não tem uma certa semelhança? Excelente. Na verdade, o mundo político ele é um prato cheio para as distorções na internet, porque as informações não checadas e a mentira não é nenhuma novidade no cenário político, brasileiro ou em qualquer lugar. Os adversários políticos sempre se utilizaram de informações não checadas, não verificadas, ou pelo menos não com esse cuidado, pelo contrário, alguns até com má fé, de divulgar informações que não são verídicas, ou que podem não ser verídicas. E essa informação, hoje na internet, ela alcança impactos exponenciais. É justamente isso, o abalo que uma informação falsa, e aí eu vou já tratar um pouco aqui da fake news, o impacto que essa informação que denigre a imagem de um candidato, hoje na internet, ela é fortíssima, fortíssima, fortíssima. E essa situação de trazer de novo ao status quo praticamente não existe. Se você tem uma estrutura de praticar a mentira na internet e na política, é difícil você dizer o que é verdade, separar a verdade da mentira. Nós costumamos dizer que a verdade ela é uma verdade racional, que é a verdade. A verdade deveria ser um conceito muito simples, mas na verdade não é. A verdade você pode estabelecê-la como uma verdade racional, científica, que é o quê? Que é aquela embasada no estudo científico, provado e contraprovado. A partir do momento que esse estudo não é refutado, você tem ali uma verdade científica. Mas você tem também a verdade factual. E aqui nós temos a política, aqui nós temos o fato da realidade.
do cotidiano, que é a verdade provada através do testemunho. E o testemunho é falho. E o testemunho ele permite elucubrações das mais variadas formas. E vem o subjetivismo alimentado por interesse pessoal ou de grupo, né? As pessoas espalham notícias falsas ou mentiras ou boatos, antigamente falava-se boatos, ainda fala-se, mas no mundo real, propositalmente, para alimentar sua própria convicção. E isso é comum também na política, até mais na política. Então, a política ela tem um prato cheio para a distorção de fatos, agora na internet, com um alcance tremendo. Entendi. Quem já está convencido faz vista grossa para os detalhes. Essa frase faz sentido? Faz totalmente sentido. Você trata a informação de acordo com... Lê só o título e acabou, né? Você trata a informação de acordo com o seu viés. Seu viés de entendimento é para A. Então, aquela informação você trabalha ela, compartilha, você comenta, você impulsiona. Aquela informação que não é favorável, você praticamente não observa e deixa ela para lá. É basicamente por aí que acontece a teoria da bolha, né? Você geralmente compartilha determinado conteúdo com alguém que se assemelha ali no pensamento, na convicção, né? Exatamente. Você fala muito para dentro, né? E aí a internet, com a inteligência artificial, das redes sociais e os algoritmos, elas perfazem essas bolhas de eco de uma forma brilhante. Como é que a internet hoje, como é que as redes sociais hoje trabalham? O grande objetivo da rede social é reter o usuário. Ela tem por interesse reter o usuário, por quê? Porque com a retenção do usuário, os patrocinadores conseguem chegar ao usuário e vai alimentando esse ciclo. Então, eu vou seguindo pessoas dos meus interesses, eu vou vertendo minha atenção para determinado interesse, e a internet, a rede social, através dos seus algoritmos estatísticos, ela vai montando o seu feed, né? A sua rede de interesses. Qual é a forma melhor de reter uma pessoa? Dando a ela aquilo que ela quer. Então, se o Erivaldo gosta de... No começo do ano, todos nós fazemos as metas e programamos os nossos objetivos. Um deles é a boa forma. Então, se eu começo a pesquisar assuntos relacionados à saúde, boa forma, começarão a rede social, os algoritmos da inteligência artificial entendem que aquele é um assunto do meu interesse. Aí direciona, né? Começa a me jogar corridas, alimentos fits, academia, plano, e você inconscientemente vai sendo levado a essa rede. Perfeitamente. Os candidatos podem se utilizar disso. Se eu quero atingir determinado público que tem interesse por determinado assunto, eu começarei a me comunicar sobre aqueles assuntos. Perfeitamente. E vou conseguir que o algoritmo da rede social, ele conecte a minha pessoa sem eu perceber. Então, a engenharia por trás dos algoritmos e da inteligência artificial faz com que o determinado candidato apareça mais para o eleitor, para o seu feed, do que outro que não tem esse conhecimento. Muito interessante esse ponto, tanto que a gente vai voltar a ele rapidinho aqui depois do intervalo, tá bom? Tá ótimo. Mas antes, deixe a sua rede social, já que a gente está falando de rede social. Tá ótimo. É Yuri Queiroz, arroba Yuri Queiroz, tem Y-U-R-Y, Queiroz. É um perfil pessoal, mas lá eu compartilho algumas coisas também sobre o tema. Muito bacana. A gente volta então daqui a pouco com o nosso convidado de hoje, Yuri Queiroz, nos ajudando a entender esse fascinante mundo da inteligência artificial, ali conectado com o ambiente político e eleitoral. Daqui a pouco tem mais bate-papo aqui no programa Política, na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, está com Erivaldo Carvalho, que recebe Yuri Queiroz. Ele é advogado, procurador do Estado e um estudioso dessa relação entre inteligência artificial, fake news, disputa política, etc. E também, claro, está na internet. Yuri, como é que faz para quem não anotou da primeira vez?
Vamos lá, é Sim. @Yuri Queiroz. Então é YURY Queiroz com Z no final. Muito bem. Você aqui no intervalo falou uma frase que pode ser um mote aqui da nossa conversa. Você disse que o medo vende mais do que a esperança. Em termos tecnológicos, fake news, questões eleitorais, como é que a gente poderia traduzir essa frase, Lê? Olha, é impressionante, né? Estudos apontam que as pessoas vertem mais atenção para a tragédia. Infelizmente, a tragédia acaba chamando mais atenção do que as notícias, vamos dizer assim, boas, né? Nós vemos isso bastante nos jornais, nos noticiários. Infelizmente, há uma situação que atrai mais a atenção das pessoas pelo aquilo que gera um medo nela de acontecer a mesma coisa. Então, acaba chamando mais atenção. Esse temor gera na pessoa mais curiosidade, até para ela se proteger. Eu acredito que não é do meu tema, vamos dizer, de estudo propriamente dito, mas acredito que seja uma solução natural, né? Uma capacidade natural do indivíduo se proteger. Na internet, no embate político, acaba que as fake news, que são mentiras falaciosas, com a intenção de causar determinado impacto na sociedade, elas trazem mais a atenção do público. Então, até pela natureza da notícia falsa, ela traz ali um alcance maior. Importante, Erivaldo, se você me permite, a trazer também o conceito de fake news. O que é uma fake news? A fake news, ela não é tão somente uma notícia falsa. Ela não é tão somente uma informação equivocada, né? Uma comunicação equivocada. Na verdade, a fake news, ela é uma falácia, ela é uma mentira, ela é um boato criado com a intenção de trazer um malefício social, ou então para denegrir determinada situação. E por que é que ela é tão prejudicial? Porque nós sempre tivemos a notícia, e o amigo é jornalista, comunicador, nós sempre tivemos na notícia um sinônimo ali de verdade. Aquela notícia, antes de ser repassada para o público, ela foi checada. O chamado fato jornalístico, né? O fato jornalístico. Então, nós nos acostumamos a ter a notícia como um fato verificado, estudado. Não, agora pode-se ser noticiado. O que é que a fake news ela faz? Ela rouba o formato. Ela rouba o formato da notícia, justamente para esconder a falsidade. Só um simulacro, né, como você fala. Um simulacro simulacro da notícia verdadeira. E aí você tem o apelo sentimental, o apelo emocional com aquela informação repassada. E às vezes, e isso praticamente todo mundo já viu, aquele chamado print, né, com a logomarca de um veículo que tem uma suposta reputação, para que o leitor, o usuário de internet, seja induzido a acreditar no que está lendo ali, né? Exatamente. Ela rouba a roupa da notícia, justamente para trazer a atenção e trazer também o malefício de enganar a população. Isso tem que causa um efeito nefasto, porque ela engana de fato. E hoje nós vivemos períodos, por exemplo, de tragédias climáticas. Uma informação falsa, deliberadamente propagada para enganar, pode trazer mortes. Nós tivemos, por exemplo, aquela barragem de Brumadinho. Sim. Tempos atrás, ela não veio causando ali uma tragédia. Hoje nós temos várias cidades que rodeiam açudes, barragens. Uma notícia falsa divulgada com essa situação, que a barragem tal vai ter uma tragédia, aquilo gera um caos na sociedade. Por exemplo, no ambiente mesmo do dia a dia, um recinto fechado com poucas saídas de emergência, se alguém gritar fogo e alguns se desesperarem ali, né, ficarem muito agitados, provavelmente alguém vai sair machucado, né? E aí coloque isso numa escala de uma cidade. Uma escala que precisam todos fugir, ou pelo menos acham que vão fugir. Semana passada nós tivemos acredito eu, um erro de um alerta do Google, em que celulares Androids receberam a informação que estava havendo um terremoto, que tinha acontecido um terremoto em São Paulo. Isso. Salvo engano, em São Paulo. E aquilo pode desencadear uma ação de caos. Então nós temos que ter também esse cuidado em relação
a internet, a informação que é prestada para. Não estou dizendo que o que aconteceu em São Paulo foi uma fake news. Não, talvez tenha sido um erro. Talvez tenha sido um erro. Porque essa é a diferença entre a fake news e a notícia equivocada. A intenção. Qual é a intenção que está ali posta por trás de um equívoco, né? Exatamente. Tanto que alguns jornais costumam publicar o que o jargão chama de erramos, ou seja, a tentativa de repor a informação que foi de alguma forma publicada de forma errada, né? Mas eu queria retomar essa dualidade aí, essa dicotomia medo-esperança, em que o senhor coloca que o medo vem demais, digamos assim, no contexto da polêmica do PIX, né, do governo Lula. Houve ali algum tipo de mecanismo por parte da oposição para aplicar essa técnica na discussão, no debate? Olha, eu assisti o vídeo em que buscou-se ali a utilização de levantando hipóteses, né? Na verdade, em nenhum momento, eu acho que botar em dúvida, será se vai... Exatamente. Na verdade, em nenhum momento ali eu vi o deputado... Vai taxar ou não e tal, né? O deputado federal, ele foi assertivo em relação a dizer, vai acontecer. Ele não disse que iria acontecer, mas ele fez todas... Ele induziu, né? Ele fez todas as reflexões, ali ensinou o que poderia acontecer ou não, colocando a população num estado de incerteza. Na verdade, a situação foi essa. Independente de juízo do que, de fato, se tenha sido uma fake news ou não. Não é essa a situação. O fato houve um levantamento, há uma reflexão, e que o governo se viu numa situação de ter que regredir, pelo menos essa é a razão noticiada pelos meios de comunicação, que o governo, vendo o abalo na credibilidade ou nessa situação social, teve ali que regredir para tentar acalmar ou pelo menos pacificar um pouco sobre o tema. Entendi. Agora, o governo federal, doutor Yuri, mantém uma estrutura gigantesca, né, de comunicação, pode até convocar cadeia nacional de rádio e televisão, tem verbas vultosas, né, para aplicar na publicidade oficial, e mesmo assim isso não foi suficiente para debelar, né, o que o governo considerou fake news contra as medidas anunciadas para o PIX, né? Exatamente. Ou seja, o próprio Estado, enquanto ente, ele está meio que quase refém dessa estrutura, principalmente quando quem não está no poder detém essa dimensão, esse controle de seguidores, né? Essa coisa de alimentar esse tipo de coisa. Excelente colocação, excelente colocação. Não basta ter os instrumentos, né? Na verdade, você pode até ser uma pessoa comunicativa, você, na verdade, o que vai trazer hoje a diferença para o mundo virtual, o mundo dos dados, é a forma como você se comunica. Não à toa nós estamos vendo artistas. Nós tivemos agora um cantor sertanejo nacional de âmbito nacional, né, que há ventilado ele ser candidato a presidente da República. Isso. Aqui mesmo no Ceará, nós tivemos também a ventilação de um outro cantor que seria candidato ao Senado. Em São Paulo, nas últimas eleições municipais, nós tivemos um empresário que foi disputar de igual para igual a Prefeitura de São Paulo, com outros candidatos políticos tradicionais. Então, hoje a internet, se antes, Erivaldo, nós tínhamos as coligações partidárias visando ter maior tempo de propaganda eleitoral, de rádio e TV como fator determinante para o resultado das eleições, hoje nós temos o engajamento nas redes sociais como um trunfo, como uma arma de vantajosidade na disputa eleitoral. A questão da manipulação do voto no Brasil, ou tentativa de indução, coerção do voto do Brasil, não é nenhuma novidade. Desde que nós temos o voto livre, ou pelo menos conceitualmente livre, nós já tínhamos, por exemplo, o voto de cabresto, que lá, tempos atrás, coronéis forçavam ou coagiam as pessoas, os eleitores, a votar em determinado candidato. Depois disso, nós tivemos a massificação do rádio e da TV, com discursos detalhadamente formatados, e aí
essa questão de coligações para aumentar o tempo, isso proporcionava uma vantagem. E na primeira eleição do Lula, salvo engano, nós tivemos ali um marco temporal dos escritórios de marketing. Marqueteiros famosos, conseguia ali trazer uma imagem muito forte do candidato, ou pelo menos espelhando nele o que precisa de fato brilhar. Agora na internet, agora na era dos algoritmos e da inteligência artificial, novos players vão surgir justamente com essa capilaridade. O governo ele vai precisar também aprender a conversar, dialogar nas redes sociais para poder de fato debelar uma situação dessa que ele acha inconveniente ou não, ou pelo menos que consiga também alavancar os seus candidatos ou as suas situações, as suas ideias também dentro da internet, dentro das redes sociais. Exatamente. Inclusive aqui próximo a gente, um exemplo prático, aconteceu na disputa para a Prefeitura de Fortaleza, né? Aqui sem entrar no mérito das estratégias de cada um, mas visto de longe a gente percebeu que de um lado havia a maior coligação partidária no seu sentido convencional e do outro uma candidatura cujo candidato tem de longe, muito de longe, a maior quantidade de seguidores na internet. Então isso de alguma forma se encaixa dentro do que o senhor falou, né? Eu acredito que sim, sem adentrar aos detalhes das campanhas, eu acredito que sim, porque é exatamente isso. As eleições hoje, as campanhas eleitorais, elas saíram um pouco dos comícios, elas saíram um pouco dos panfletos e elas adentraram ao mundo dos dados. Então, a mensagem virtualmente elaborada para impactar de acordo com os seus gostos, de acordo com as suas preferências, de acordo com as preferências do usuário, dos medos dos usuários, elas podem sim ser determinante. Por exemplo, nós vivemos hoje uma situação de temor em relação à violência urbana. Então, se determinado candidato possui os meios de identificar que aquele grupo de usuários, aquele grupo de eleitores tem aquele forte, ele pode sim direcionar a fala dele, o modo como ele fala, o modo como ele reage a determinadas situações para alcançar aquele público. E aí a campanha eleitoral passa a ser individual, ou pelo menos de grupo, detalhados. E aí você consegue, de fato, ganhar a simpatia, ou pelo menos ir se aproximando de uma afinidade, enquanto o outro candidato que não vai conversar sobre esse tema não vai conseguir. Entendi. Não vai conseguir. Entendi. Agora há pouco eu mencionei o comportamento da mídia analógica diante de alguns equívocos, etc., e fiz uma comparação com o meio digital. Fazendo também uma comparação em cima do que o senhor falou. Há 2 ou 3 décadas, Yuri, os comícios, ou melhor dizendo, os comitês grandes, né, com muita verba, eles contratavam pesquisas para identificar as dores, né, que o marketing chama, marketing político, né, chama as dores do eleitor. E aí essa entrevista trazia de volta educação, segurança, emprego, saúde e outras questões do dia a dia, né? E aí o candidato montava a sua plataforma ali, o seu programa de governo, em cima desses dados da pesquisa. Eu volto a perguntar, não é basicamente a mesma coisa? Apenas os métodos aqui estão diferentes, mais acelerados? Exatamente. As métricas vão continuar a existir. A busca por interesse, a busca por afinidade, nós estamos tratando aqui de convencimento. Então, a busca pelo convencimento do eleitor, ela continuará tendo como norte os interesses do eleitor, o que o eleitor pensa para si. Então, essa situação vai continuar. Agora, a internet, ela permite que você faça isso 24 horas. Enquanto o celular estiver conectado a uma rede social, você terá a opção, ou pelo menos a disponibilidade de captar interesses, gostos, medos e trabalhar essa questão também no seu conteúdo. E até mesmo no alcance, né? Se o candidato percebe que aquele assunto que ele abordou foi muito encaminhado, comentado, o engajamento, como se fala na linguagem do meio, foi muito grande, então obviamente que ele vai recorrer àquele tema mais de uma vez, né? Exatamente, isso aí vai ser testado, né? Faz os testes AB, faz os outros tipos de teste em que um determinado conteúdo ele é posto em publicidade
e determinado conteúdo também, e aquele que performar melhor, ou seja, aquele que trouxer mais engajamento, será o escolhido, e aí você investe nesse tipo de situação, e aquele outro não. E agora é parametrizado com métricas eficientes de interesses e preferências. Com uma estrutura profissional por trás, não tem ali a coisa do amador, né? Com certeza. Eu não sei se trataremos disso agora, mas, na verdade, o candidato hoje, o grupo político hoje, que deseja participar efetivamente de uma eleição, ele deve buscar conhecimento profundo sobre os dados. Vamos falar sobre isso no terceiro bloco, tá bom? Ótimo. Daqui a pouco também, aí já com o spoiler, né, do convidado Yuri Queiroz, vamos falar sobre o que fazer diante desses desafios impostos pela inteligência artificial no ambiente político eleitoral, não só aqui do Brasil, mas em todo o mundo. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, a gente volta daqui a pouco. Não saia daí. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Eu sou Erivaldo Carvalho, você nos acompanha aqui na TV Otimista, que recebe no programa Política de hoje Yuri Queiroz. Ele é advogado, é procurador do Estado e é um estudioso desse apaixonante tema internet, deepfake, fake news, eleições, etc. A gente falava no final do último bloco, doutor Yuri, sobre a tarefa básica, mínima, né, de quem está na política ou pretende entrar, ou mesmo cidadão comum. O que fazer para fazer bom uso, né, dessas novas tecnologias? Não condenar por condenar, nem contra nem a favor, mas qual o lado bom e como se defender desses percalços mais conhecidos? Hoje nós temos que ter bastante atenção para não sermos influenciados. Então, o primeiro ponto é os grupos políticos que desejam, de fato, concorrer às eleições de forma efetiva e ali disputar com seus ideais políticos, com certeza devem manter uma presença digital forte. Procurar cada vez mais comunicar-se com os eleitores, comunicar com a população, atendendo a ouvir a população para saber falar. Então, é exatamente isso que o candidato deve fazer, procurar sim, de fato, de acordo com as suas convicções políticas e respeitando a liberdade de expressão. E olhe que a liberdade de expressão, ela encontra limites. Nós não podemos, através do arcabouço da liberdade de expressão, cometermos abusos. Então, os políticos cada vez mais precisam atentar-se para saber comunicar na internet, ter capilaridade na internet, ter presença digital, respeitando a liberdade de expressão e coibindo também abusos, tanto os seus, evitando-os, como os dos seus adversários. E aí a justiça, sobretudo no campo político, a justiça eleitoral, estará ali, vamos dizer, à disposição. Hoje, infelizmente, nós, com o marco civil ainda da internet, não temos instrumentos efetivos que permitam esse combate de fato resolutivo, mas apesar das lacunas, existe ali um início de uma situação que vai ser construída junto com o tempo, assim como os nossos tribunais. Os nossos tribunais ainda estão tendo conhecimento sobre a matéria, enfrentando a matéria, fazendo ali os julgados, criando um entendimento que chamamos de jurisprudência, para que depois, a partir daí, teremos uma regulamentação apropriada. Então, esse é mais um viés para o grupo político. Em relação aos eleitores, nós, pessoas comuns, buscarmos cada vez mais outras fontes de informação. Saber que a internet ela é um campo em que há disseminação de conteúdos das mais variadas formas e nem sempre, ou muitas vezes, não checados. Ali não tem uma agência de checagem de fatos, não tem um jornalista por trás que tem aquele cuidado de verificar se aquela informação é verdadeira ou não. Então, para além da internet, para além da rede social, para além das conversas ali nos bate-papos, também buscar outros estudos, ou buscar exemplos, ou saber do cotidiano do candidato. Essa é uma situação que precisa ser verificada por ambos os lados. Certo. A Meta, que controla, né, outras Big Techs,
disse que, no argumento ali básico, né, de que iria eliminar, retirar os checadores, né, da sua estrutura, porque, e isso foi uma discussão longa, né, das últimas semanas, porque as agências de checagem têm ali uma certa conotação política, tem um subjetivismo de quem está checando. Faz sentido esse argumento para o senhor? E aí, em cima dessa pergunta, eu coloco uma outra. Quem checa o que os checadores estão checando? Exatamente. Esse é o problema. Na verdade, eu acho que a ideia de permitir a ampla liberdade de expressão ou de retirar checadores de fato das redes sociais, ela passa muito mais por esse medo. Quem vai checar? Quem terá a régua para dizer se determinado conteúdo pode ou não ser publicado, bem como se aquele checador está atendendo a um viés ideológico ou não, ideológico político partidário. Eu acredito que nós vamos, enquanto sociedade, ter que amadurecer sobre esse ponto, saber até que ponto, até que momento a liberdade de expressão, na nossa Constituição, ela tem uma posição privilegiada frente, por exemplo, ao combate ao abuso da liberdade de expressão. Então, se há uma situação de possível dano, a nossa jurisprudência, a nossa Constituição Federal permite que primeiro seja veiculada a informação para só depois, se houver dano, ser ela combatida. Para não haver a prévia censura. A prévia censura. Nós tivemos, por exemplo, o caso das biografias não autorizadas, e que o Supremo permitiu que elas fossem veiculadas. Nós tivemos, por exemplo, o uso de charges, sátiras e humor nas campanhas eleitorais, em que foi permitido também o uso desse tipo de comunicação, ainda que no embate político, para só depois haver a responsabilização caso tenha havido abuso. O fato é que a liberdade de expressão, a liberdade de informação, ela deve ser privilegiada, deve ser preservada, mas como método, como pilar da democracia. A democracia, ela passa por o sustentáculo da liberdade de expressão, sabendo que o abuso pode também fragilizar essas mesmas bases. Entendi. Então, essa é uma dicotomia que deve ser analisada e passando pelos checadores de fato, um amadurecimento social. Entendi. Um amadurecimento social vai ter que existir para que nós possamos, aí sim, enquanto pessoas, enquanto comunidade, definirmos o que aceitaremos ou não. Certo. Doutor Yuri, mais ou menos ali na virada do século, né? Uma discussão que surgiu com a tecnologia de filmagem era se a sociedade iria abrir mão um pouco da sua privacidade em função da segurança, que é o motivo central de hoje você ter circuitos internos de TV, em qualquer ambiente que você adentre. As praças e vias públicas, né, já são muito monitoradas. Algumas cidades são verdadeiros Big Brothers, né? E, de alguma forma, a sociedade aceitou, digamos assim, que um pouco menos de privacidade com mais segurança talvez fosse o caminho, né? Como Sim. Parece que foi o rumo certo. Esse modelo, essa lógica pode entrar nessa discussão de que o cidadão ele pode abrir um pouco mão da sua liberdade de expressão em nome da segurança nas redes sociais, nas big techs, essa coisa aí do eleitoral, etc? Eu acredito que a solução passa por isso. Eu acho encontrar o meio termo ali, né? Encontrar o meio termo, mas acima de tudo encontrar o amadurecimento. A sociedade, ela, em alguns momentos, deixa que as coisas se resolvam, ou pelo menos que outros tomem a decisão sobre determinado fato ou não. E nós, enquanto comunidade, deveremos amadurecer sobre o que aceitamos ou não. E aí qualificar também o voto, qualificar também a escolha dos nossos representantes, porque nós vamos precisar de pessoas que falem por nós, que falem pelo aquilo que a gente acha que é correto, que falem pela liberdade de expressão, mas que também saibam identificar o que é abuso. Então, essa questão de deixar um pouco a sua intimidade, a sua vida privada, é uma decisão social. Enquanto sociedade, às vezes, achamos que a política é distante, mas não é.
A política, ela interfere diretamente, não é só na politicagem, mas no nosso dia a dia. Então, a escolha dos nossos representantes, a nossa manifestação, a nossa democracia direta, a nossa manifestação, a nossa posição, até mesmo agora nas redes sociais. Nós temos hoje a possibilidade de nos manifestarmos abertamente. Antes precisaríamos ser escolhidos como representante de alguma coisa para sermos ouvidos. Hoje não. Hoje você coloca alguma coisa na rede social, marca lá seu deputado, seu prefeito e acabou, né? E acabou. E se vai para ele, né? E se não marcar, você consegue, se o seu discurso tiver eco, se você encontrar afinidade no seu posicionamento, você conseguirá adeptos que também defendam. Vão reverberar, né? Vão reverberar a informação e aí é que está a solução. Entendi. Amadurecimento. Doutor Yuri, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, de alguma forma ela entra nesse debate. Sim. Mas, dada a circunstância do avanço da IA, ficou obsoleta ou ela atende medianamente a alguns aspectos? Eu acredito que a Lei de Proteção de Dados, ela traz uma proteção básica. Ela é ali, vamos dizer, um início. Tipo um marco geral, né? Ela é um início de que deve-se ter atenção e responsabilidade pelo cuidado dos dados. A importância hoje que os dados têm dos usuários, ela ganhou uma significância extraordinária. Hoje as redes sociais, elas têm não só o poder econômico, elas têm, como eu frisamos aqui antes, né, o poder político, o poder de influenciar na decisão, né? Seja através de enaltecimento de conteúdos ou até mesmo de banimento de conteúdos. Você tem o que a gente chama de ghost banning, que é o banimento fantasma. É possível, sim, que aquele que detém os meios de propagação de informação através de programas de computador, ciborgues ou bots, que você consiga que um conteúdo, determinado conteúdo, não ganhe visualizações. Então, ele seja filtrado se alguém conseguir manipular os meios certos. Se alguém conseguir manipular as ferramentas que estão por trás dos algoritmos, a forma como os algoritmos funcionam, é possível sim que determinada postagem, determinado conteúdo tenha elevado a visualização, já outro não. Isso impacta diretamente no poder de decisão, na influência, no convencimento. Você terá uma informação muito forte e outra não. E qual das duas é a verdadeira? Essa é a situação. Entendi. A justiça eleitoral, doutor Yuri, por muito tempo, né, nos últimos anos, mas considerando a aceleração das coisas, parece muito tempo, né, que tenta combater a desinformação. Só que com métodos analógicos, enquanto que a inteligência artificial, a base, a estrutura, toda ela é digital, né? Ou seja, a justiça eleitoral precisa entender mais do que está acontecendo? Não só a justiça eleitoral, como toda a justiça, como os demais poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, eles vão precisar passar por essa transformação também de conhecimento e principalmente de reação. E quando ocorrer algum vício grave, uma lesão grave à democracia, quando ocorrer alguma lesão grave à pessoa do Erivaldo ou à pessoa do Yuri, quais são os instrumentos que nós vamos ter de fato eficazes para combater, para coibir essa prática? Ou será que não? Ou será que a decisão do Estado brasileiro será simplesmente deixar tudo acontecer? Ora, calúnia, difamação, injúria, nós temos desde sempre. Ofensas à honra, seja ela individual, seja a prática de atos deliberados contra grupos, nós temos desde que o mundo é mundo. E o direito ele vem regulando. E agora nós vamos ter também que passar por essa regulação, pelo menos por essa decisão. O direito vai acompanhar de que forma o direito vai reagir a essa sistemática. Então, não só o judiciário, principalmente porque o judiciário ele é o nosso socorro último, né? Isso. Ele ali é onde a gente busca a salvaguarda. Mas esse tripé, o contrapeso de poderes... Tem o direito de errar por último, né? Como se fala. O direito de errar por último, ou assim, eu sou ainda como diz, um esperançoso de que nós encontraremos aí um caminho adequado. Mas ele passa não só pelo judiciário, ele passa especialmente pela comunidade. Muito bem. Doutor Yuri, foi um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por compartilhar
aqui com a nossa audiência um pouco da sua inteligência, da sua experiência. Muito obrigado. Apareça, espero tê-lo aqui outras vezes, até porque o assunto só aumenta, a pauta só cresce. Portanto, já está aqui o convite lançado, certo? As suas despedidas e, no final, querendo, deixe o seu Instagram. Tá ótimo, tá ótimo. Erivaldo, eu agradeço demais. Agradeço a toda a equipe que está aqui por essa oportunidade. É uma honra para mim poder compartilhar um pouco do que eu tenho estudado, contribuir ali com um tijolinho no conhecimento, no progresso da nossa comunidade. A inteligência artificial, agora a era da inteligência artificial, eu acredito que vai nos trazer muitos benefícios, já tem nos trago muito benefício. Na seara democrática, é importante porque ela também vai nos ajudar a checar fatos, vai nos ajudar a conferir tudo o que está acontecendo. A única coisa que nós temos que ter cuidado são com os abusos que são cometidos e que os instrumentos e algoritmos da inteligência artificial não se transformem no novo voto de cabresto, que não seja agora o nosso novo cabresto de convencimento do eleitorado. Agradeço a todos que estão aqui nos assistindo e deixo aqui mais ou menos novamente as redes sociais, Yuri Queiroz, @Yuri Queiroz. Muito bem, doutor. Muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.